Paz de Cristo para todos. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam vivendo o melhor de Deus na tua vida. E mesmo você que talvez não esteja vivendo o melhor de Deus na tua vida, eu quero acreditar e profetizar na tua vida que você possa viver o melhor de Deus e que você possa realizar todos os teus desejos e propósitos que você tem no coração. Que você possa ser grandemente abençoado em nome de Jesus Cristo. Para você que está vindo pela primeira vez no canal, seja bem-vindo ao canal Vivendo no Propósito, porque viver é ter propósito. Espero que você também se sinta à vontade, que você goste deste humilde canal e goste também da mensagem que nós ministramos, pela misericórdia e graça de Deus, uma pequena porção da palavra, para que através dessa palavra, eu e você possamos ser edificados, alimentados através da palavra de Deus, sermos fortalecidos, para que possamos ter a certeza, a fé, a confiança e a ousadia necessária para poder superar todas as nossas dificuldades, esta que vem todos os dias sobre a nossa vida, mas eu creio que com o poder e a graça de Deus, nós vamos conseguir superar todas elas. Porque eu creio sim, que quanto maior a luta, maior a nossa vitória. E creio que você tem um chamado muito importante. E aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, você possa fazer com carinho, com entusiasmo, com responsabilidade e crendo que um dia você será recompensado por todo o seu esforço. Quero passar o trecho de um filme que é bem fiel à palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, que vai falar sobre a parábola dos talentos. Veja só o trecho deste filme. Depois nós voltamos para conversar. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos. E a outro 2. E a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Olha só que tremendo. Glória a Deus, que maravilhoso. As palavras do Senhor. Palavras fiéis, palavras da verdade, palavras poderosas que nos dá o entendimento correto daquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer e daquilo que Deus também não gosta que nós deixemos de fazer. Porque a nossa existência, a nossa vida nessa terra é passageira, mas o que possamos deixar na nossa vida para outras pessoas também vai ser muito importante. O que nós fazemos para Deus, entreguemos para Deus, com certeza possa agradar ou desagradar ao nosso Deus. Por isso que é importante que eu e você estejamos no centro da chamada, multiplicando os talentos que Deus colocou para mim e para você fazer. Que eu não venha fazer aquilo que não fui chamado para fazer e que venha fazer aquilo que agrada a Deus, e você também da mesma forma. E aquilo que Deus não colocou para você fazer, que você não perca tempo para fazer. A Bíblia conta sobre a vida de 4 pessoas. Primeiramente, um senhor, dono de uma grande riqueza, de uma grande fortuna, que precisa viajar. E ele confia esses bens a 3 pessoas, a 3 servos. Segundo a palavra de Deus, este senhor, ele vai viajar para longe e vai ficar um bom tempo viajando, um bom tempo fora. E depois ele voltaria, e seus servos teriam que prestar contas dos bens a qual esse senhor lhes confiou. Assim também eu já gostaria de falar para você, tudo aquilo que Deus colocou para você fazer, Deus sabe da onde você pode chegar. Deus sabe a capacidade que você tem para realizar. Deus é uma pessoa maravilhosa, que nunca vai colocar além de algo que você não possa realizar, para depois cobrar de você e saber, falar por que você não fez. Não. Deus, ele é fiel, Deus é justo, Deus é reto, Deus é correto. E Deus, ele é bom, tirando o ser humano, né? Mas Deus, ele é muito bom. Então, a Bíblia diz que o primeiro, ele confiou 5 talentos. E a segunda palavra de Deus, este servo já imediatamente, ao receber esses 5 talentos, ele corre para granjear, para multiplicar esses 5 talentos. E a Bíblia conta também do segundo servo, que recebe 2 talentos. Segundo a palavra de Deus, ele também, ao receber esses 2 talentos, ele corre para poder granjear, para poder multiplicar esses talentos a qual o Senhor lhes confiou. E a Bíblia conta a história do terceiro servo, que recebe apenas 1 talento. Só que, diferentemente dos outros 2 primeiros, este terceiro servo, que recebe apenas 1 talento, ele vai e enterra este talento e deixa enterrado lá até o seu dono voltar. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, esse senhor ele volta. Esse senhor ele retorna para o seu lar e chama os seus servos. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, conseguiu multiplicar em mais 5 talentos, entregando no total 10 talentos. E este senhor chega para o primeiro servo e diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, ele multiplicou 2 talentos. No total, somando 4 talentos. E este mesmo senhor chega para esse servo e diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando por fim o terceiro servo, aquele que recebera 1 talento, chegou diante do teu senhor e disse assim, falando que esse senhor era um homem severo, que ceifa onde não planta e ajunta onde não espalhastes. Ele ficou muito receoso, com medo, e segundo a palavra de Deus, ele enterrou na terra e entregou apenas aquele 1 talento. Só que a palavra desse Senhor foi diferente para o terceiro servo, que diz assim, a palavra de Deus: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei?
Então seria muito melhor eu entregar o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu voltasse eu receberia meus juros. O que Deus está falando hoje para mim e para você? O talento que Ele deu para você fazer, você deve multiplicar. Todos nós devemos multiplicar, né? Não deixar para depois. E nós, como seres humanos, temos o mau hábito de procrastinar, ou seja, de adiar as coisas para depois, para amanhã, por negligência mesmo. Cada um tem um dom diferente, cada um tem uma capacidade diferente. Talvez eu em uma área tenha uma capacitação maior e você em outra área tem uma capacitação maior do que eu. E todos nós temos que buscar fazer o nosso melhor, né? Com responsabilidade, temos fé, esperança e sabermos que um dia todos nós seremos recompensados de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós realizarmos nessa terra. Então tudo que você faz com propósito, né, você tem que também esperar e saber que você vai ter a resposta mais cedo ou mais tarde para aquele propósito que você buscou, que você empenhou. Se realmente é um talento que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, faça. Agora, se você quer pegar algo que não é para você fazer e você fazer, você vai ter problemas. Se você tem uma habilidade, se você tem uma capacidade que Deus colocou nas tuas mãos para realizar, abrace, faça, busque, aperfeiçoe, avance, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das tuas próprias limitações. Se esse talento Deus colocou para você, pode ter a certeza que se você se esforçar, você vai conseguir multiplicar e ser abençoado por Deus. Deus, Ele sabe das minhas e das tuas capacidades e Deus também sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Ele sabe até onde você conseguirá conquistar, até onde você conseguirá multiplicar. Mas se você se esmerar, se você se esforçar, pode ter a certeza, você vai ter uma recompensa maravilhosa da parte de Deus. Porque aquele que tem, Deus vai dar mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Ou seja, aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça. Não faça algo que você não foi chamado para fazer. Para você ter uma ideia, tem pessoas que têm uma habilidade para planejar, né? Você falou em planejamento, é com ela mesma. Ela na hora já vai, pega ali, já faz as contas, já faz uma projeção, já calcula o tempo, os recursos, a disponibilidade, enfim. A pessoa deslancha, a pessoa vai embora. Agora tem pessoas que são extremamente criativas. Você falou em alguma coisa, na hora, a pessoa já começa a ter a ideia, a mente da pessoa já começa a pensar, já pensa ideias novas e como inovar algumas coisas, e assim vai. Tem pessoas que são operacionais, né? Dá uma instrução para ela, ela vai, ela faz, e faz com empenho, e faz certinho, faz as coisas certinhas, e são recompensados por isso. Agora, tem pessoas que são chamadas para fazer uma coisa e querem fazer outra, não vai dar certo. Não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Você não só não vai conseguir cumprir aquilo que você tem que fazer, mas vai atrapalhar as outras pessoas que têm um chamado para fazer. É uma palavra um pouco dura, mas é uma realidade. Por exemplo, eu gosto muito de louvores, ouvir músicas cristãs. Porém, Deus não me deu um talento para poder louvar. Eu gosto de louvor. Mas quando eu abro a boca para louvar, é triste, irmãos. É triste a situação. É muito difícil. Mas, né, pela misericórdia, eu fui chamado para ministrar a palavra de Deus. Eu corri, tentei fugir, mas Deus, Ele, pela misericórdia, Ele me convenceu em que o meu propósito, o meu chamado, é para poder pregar a palavra de Deus, mesmo limitado, mesmo, né, com a minha inteligência, que eu creio que não tenho muita inteligência para poder ministrar a palavra de Deus, mas
Eu, por obediência e amor à palavra, eu faço. E graças a Deus o Senhor tem me ajudado até aqui. E eu tenho que louvar a Deus porque, graças a Deus, muitas das vezes que eu ministrei a palavra do Senhor, Deus falou com muitas pessoas, Deus tem falado com pessoas, Deus confirmou a palavra através das pessoas e eu me alegro com isso. É claro que eu procuro buscar a palavra de Deus, entro em oração e saber aquilo que Deus quer falar. Eu procuro orar e buscar em Deus aquilo que Deus quer falar com as pessoas. E aí Deus ele faz a obra. Não sou eu que faço a obra. Eu apenas me esforço. E quem faz a grande obra, eu mover, é o Senhor. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ele me convenceu de que meu chamado é para ministrar a palavra de Deus. Quero contar um rápido testemunho. É uma experiência sobrenatural. E depois dessa experiência, eu nunca mais tive dúvida no chamado que Deus tem para a minha vida. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor ele usou muitas pessoas para confirmar dons e talentos concedidos à minha pessoa para poder realizar. Mas eu quero falar aqui em relação à ministração da palavra de Deus. Eu, quando me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu me lancei de corpo, alma e espírito. Eu me lancei de verdade. Eu fui mesmo com tudo. E uma coisa que eu fiquei apaixonado foi pela palavra de Deus. E eu vou ser sincero, não conhecia nada de Bíblia. Não sabia diferenciar o Antigo e o Novo Testamento. Não sabia nada. Mas eu me apaixonei pela palavra. E eu comecei a ler a palavra de Deus no meu trabalho, no meu serviço. E eu lembro uma vez, se não me falha a memória, foi minha primeira profecia que eu recebi em relação à ministração da palavra de Deus. Foi no tempo ainda que eu tinha uma lan house no Jardim Bela Vista, na cidade de Bauru. E eu lendo a palavra de Deus ali atrás do balcão, de repente encostou uma cliente chamada Daniela, uma moça de São Paulo, e que frequentemente ia na lan house lá para consultar os e-mails, enfim, para navegar na internet. E ela, ao terminar o serviço dela, ela chega ao balcão, para acertar o tempo que ela utilizou. De repente fala para mim e fala: Sérgio, oi, eu tenho uma palavra para você. Eu pode falar. Deus tem um chamado na palavra para você. E eu vou ser sincero, naquele dia eu dei risada. Eu não acreditei no chamado. Eu dei risada. Naquele dia eu falei para ela: Deus tem um chamado na palavra para mim? E ainda zombei dela, zombei de Deus. Eu falei: se Deus tem um chamado na palavra, Deus vai ter que trabalhar muito. Aí ela falou assim: não sei se você vai ser um pastor, se você vai ser um pregador, se você vai ser um mestre, mas que Deus vai te usar na palavra, Deus vai. E todas as vezes que Deus me usou para falar com alguém, nenhuma palavra caiu por terra. Aí eu parei, mas com aquele sorriso amarelo falei: amém. Seja feita a vontade de Deus. E ela foi embora. E aí foi passando-se uns tempos. E eu com aquilo no meu coração, e eu comecei a ficar com medo. Mas continuando lendo e apaixonado pela palavra de Deus. E aí, passado-se um tempo, Deus começou aos poucos me chamar, usando pessoas. E foi passando-se um tempo, já estava em outro serviço. O primeiro pastor da minha igreja começou a me chamar para ministrar a palavra de Deus. E eu falava: pastor, não estou preparado. Não, passo para outro, prega o Senhor mesmo. E neguei, que eu me lembre 2 vezes para ele. E Deus começou a usar outras pessoas. No meu outro trabalho que eu tive uma videolocadora evangélica, e Deus começou a levar pessoas lá, e Deus confirmava a mesma coisa. Deus tem um chamado para você na palavra. Outras falavam assim: olha, eu vejo você com uma Bíblia na mão, é uma igreja muito grande, é você ministrando a palavra de Deus. Eu lembro de uma outra irmã
que Deus usou grandemente e falou assim: olha, eu vejo Deus usando você na palavra, e quando você prega a palavra de Deus, aquela palavra, ela sai da tua boca e entra no coração das pessoas. E eu amei, irmão, seja feita a vontade de Deus. E passado-se um tempo, vou resumir para você, para não ficar muito longo. Eu já, pela misericórdia, já estava entrando no ministério, já pregava a palavra de Deus, mas ainda ficava ainda no coração de alguma dúvida, mas não tinha aquela certeza ainda, aquela convicção de que o Senhor tinha um chamado, tinha concedido um talento para mim, para poder ministrar a palavra de Deus. E eu lembro de um dia, a qual o Senhor colocou no meu coração, para fazer uma visita em uma igreja chamada Brasil para Cristo, um pouco acima da minha residência. E ficou aquilo, mas eu não dei muita importância. E aí eu tive um sonho, passados alguns dias, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava andando numa rua, numa calçada. E aí, de repente, eu vejo prostrado, naquela calçada, um jovem deitado, prostrado mesmo, chorando, e atrás dele, atrás da calçada, um edifício, um prédio todo destruído, em ruínas. E aí eu chego para aquele jovem e falo assim: jovem, por que você está chorando? Não fique assim, levanta. Aí aquele jovem olhava para mim chorando, não conseguia ficar de pé e falava assim: esse é o preço que eu pago pela desobediência. Falei: não, mas se levanta, né? Se levanta, tenha força, eu te ajudo. E aí aquele jovem falava para mim: isso é o preço que eu pago pela desobediência. E aí eu acordei assustado. E aí aquele dia eu fui trabalhar. Eu trabalhava com lagos ornamentais naquela época. E eu fiquei com aquela palavra, aquele sonho na minha cabeça, fiquei martelando. Fiquei pensando, o que será que é? E aí eu parei e pensei, falei: não, com certeza é para a minha vida. Esse sonho é um aviso de Deus para a minha vida, de algo que talvez eu possa estar negligenciando e não dando devido valor, ou sendo até com certeza desobediente àquilo que Deus colocou para eu fazer. E aí me veio a igreja, aquela igreja, a qual eu tinha pensado alguns dias atrás em fazer uma visita. E aí, num horário de almoço, eu fui, passei lá na frente, olhei bem na frente daquela igreja, vi os dias de culto e o horário. E aí eu falei: próximo culto eu vou. E aí, dado um dia, próximo culto eu fui. Fui lá, não conhecia ninguém, entrei quietinho ali, cumprimentei a todos que estavam ali, dobrei meu joelho, pedi ao Senhor para falar comigo naquela noite, que Ele pudesse falar comigo através da palavra que ia ser ministrada naquela noite. Participei daquele culto, foi um culto maravilhoso, um culto inesquecível. E eu lembro que o pastor presidente daquele ministério não estava lá. Um obreiro, dirigiu o culto, e quem trouxe a palavra principal, a pregação da noite, foi um senhor convidado que ministrou a palavra de Deus. Inclusive ele ministrou a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, a qual o apóstolo Pedro, ele estava preso por pregar a palavra de Deus, estava trancado em celas, estava trancado numa cadeia, e um anjo veio para ajudá-lo, a libertá-lo. Ele prega esta passagem e no final da mensagem ele fala assim: igreja, agora vamos todos ficar de pé. Nós vamos orar e buscar a presença de Deus. E eu creio que Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. E ali ele começou a clamar. A igreja começou a buscar fervorosamente, começamos a orar. Eu lembro, fechei os meus olhos e comecei a buscar a presença de Deus, comecei a glorificar a Deus, comecei a exaltar o nome santo e bendito de Jesus e comecei a buscar ao Senhor fervorosamente em oração. E de repente aquele homem que estava lá no altar, ele começou a proferir orações em línguas estranhas. Para você que não conhece, é uma linguagem sobrenatural dada pelo Espírito Santo
para um ministério, para um propósito também. E eu lembro que aquele senhor começou a orar em línguas, apenas orar em línguas, e de repente, diante do Senhor que está aqui conosco, é aquele senhor intercedendo, orando em línguas fervorosamente, de repente eu sinto como um vento vindo na minha direção, um vento denso, um vento parece quente. Eu sinto a unção, o poder de Deus vindo sobre a minha vida. E no meio daquela oração em línguas, e no meio daquela, como se fosse aquele vento que veio sobre a minha vida, no meio dela saiu uma voz. E era a voz daquele senhor falando em línguas, mas da forma que eu conseguia interpretar. E Jesus falou assim comigo: tu pregarás a minha palavra. Naquele momento em que eu recebi a tradução, a interpretação daquelas línguas estranhas, eu me desabei, comecei a chorar, comecei a glorificar a Deus, e aí Deus usou 2 pessoas, 2 servos, para poder ministrar e confirmar o chamado de Deus para a minha vida. E a partir daquele dia, irmãos, eu nunca mais duvidei do chamado que Deus tem para a minha vida. É por isso que estou aqui, mesmo limitado da qual eu sou, mesmo não tendo muitas habilidades, mas eu procuro cumprir, com responsabilidade, com zelo, o chamado ao qual Deus me confiou, que um deles é ministrar a palavra de Deus. E que Deus possa me encontrar sendo fiel até o dia que Ele vier me buscar. E eu espero que você também possa se empenhar, ter a certeza e não deixar dúvida no teu coração, porque a dúvida, ela vai atrapalhar o chamado. Toda dúvida vai fazer com que você até pare diante de alguns obstáculos e de algumas adversidades que possam se colocar na tua vida. Se você tem um chamado para louvar a Deus, louve a Deus em todo tempo, na igreja, fora da igreja, ou seja, multiplique seus talentos, não enterre os teus talentos, porque naquele grande dia, Jesus ele vai estar diante de mim e de você e vai perguntar para você: o que você fez com os talentos que eu te dei? Você multiplicou? Que você não venha naquele dia e fale: não, Senhor, eu enterrei, sabendo que o Senhor é um homem duro, que é um homem severo, então eu enterrei. Então, estou devolvendo para o Senhor aquilo que o Senhor me deu. E Deus, Jesus fala na sua palavra, no último versículo da parábola, um versículo muito duro, mas que diz assim a palavra de Deus: e o servo inútil, lançai-o para fora, ali haverá choro e ranger de dentes. Para aqueles que não querem granjear o talento, não querem abençoar outras pessoas, que não querem fazer a vontade de Deus. Se Deus chamou para você fazer algo, faça. Aparentemente pode ser simples, mas não tem problema, faça. Tem pessoas que sabem fazer pão, por exemplo. Faça pão. Faça o melhor pão que você puder. Multiplique este pão. Procure melhorar, talvez, as receitas. Faça um pão mais gostoso. Faça pão doce, faça pão salgado. Faça pudim de pão, enfim. Se você tem o dom para fazer pão, faça pão. Faça pão doce, pão grande, pão pequeno, pão caseiro, pão francês, pão salgado. Enfim, se você tem esse talento, faça. Multiplique os seus talentos, que através desse talento, Deus ele pode colocar coisas grandes. Se você for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Deus pode te dar uma padaria, te dar uma confeitaria, e através deste negócio você vai poder abençoar e empregar outras pessoas. Enfim, as coisas vão se multiplicando até o Senhor nos chamar. E os talentos é desta forma. Muitas das vezes ele vem, começa pequenininho. Deus ele não vai te dar algo grande para você fazer de uma vez. Deus ele vai colocar algo pequeno, e dessas coisas pequenas você vai crescendo, vai acrescentando, vai se aperfeiçoando, vai se capacitando, e aí
você vai crescendo. E é assim que Deus quer, porque tudo que Deus faz tem um propósito de multiplicação. Quando um dado dia, Jesus estava ministrando para os discípulos uma grande multidão, né? Chegou uma hora que estavam todos com fome. E aí apareceu diante de Jesus um menino, com 5 pães e 2 peixinhos, e entregou na mão de Jesus. O que Jesus fez? Jesus agradeceu ao Pai e multiplicou os pães e os peixes e alimentou toda aquela multidão. Ou seja, o desejo de Deus é que eu e você sejamos canais de multiplicação, para que um dia, quando nós formos devolver ao Senhor tudo aquilo que fizemos, possamos agradar ao nosso Deus. Amém? Que você fique com esta palavra, que você possa ser um agente multiplicador e nunca negligencie os pequenos talentos, os pequenos dons e as pequenas pessoas, porque através das pequenas coisas, Deus ele pode nos colocar em lugares maiores. Amém? Um forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.